Oi, gente, como é que vamos todos? Sou eu de novo, Celso Yamamoto, aqui com vocês para mais uma vez ficar respondendo os comentários e desse jeito também poder ensinar bastante sobre a acupuntura para vocês. E hoje vamos ver esse comentário aqui mandado por Physiolover. Você pode me ajudar nesse caso? Paciente com enxaqueca no período pré-menstrual, sente muita irritabilidade, que você associou com madeira, já sofreu de depressão e atualmente está controlada com remédios, que você associou com pulmão, ou melhor ainda, com elemento metal, diz sentir muita vontade de doce na TPM, associou com terra, e também é ansiosa, que você associou com o elemento fogo, por isso você colocou ali o coração. Às vezes sente dor na coluna, água, ou seja, todos os elementos afetados. Por onde eu começo? Alguma sugestão de pontos? Então vamos lá, Physiolover. A Vanessa Miguita, tá? Já deu uma resposta aqui, que seria interessante usar um ponto em cada elemento. Eu usaria RIN 3, F3, C7, BP6 em tanque. Beijoca. Ok, então, Physiolover, ok, Vanessa, que tentou ajudar aqui, mandando essa combinação de pontos. Vamos ver o seguinte, 5 elementos afetados. Será que alguém tem os 5 elementos afetados? Pode até acontecer isso daí, mas lembre-se que se você está com a energia nos 5 elementos afetados, você vai estar com alguma coisa muito errada, tá? E pelo que você está passando aí, não parece ser bem esse caso, Physiolover. Então vamos ver o seguinte. Paciente com enxaqueca no período pré-menstrual. Vou considerar essa enxaqueca como sendo aquela dor de cabeça migrante, tá? Aquela dor de cabeça que não tem uma posição fixa na cabeça. Então o paciente pode falar assim, hora dói na frente, hora dói atrás da cabeça, ou seja, uma dor de cabeça que se move pela cabeça. Dor de cabeça que se move pela cabeça tem características do elemento madeira, por causa do vento. No período pré-menstrual, eu estou associando isso daí com o elemento água. Então, já por essas duas queixas, eu poderia considerar o elemento madeira e o elemento água. Ok? Você também associou irritabilidade com o elemento madeira. Ok? Eu posso associar irritabilidade com madeira. Só que agora vem o seguinte. Você falou que esse paciente sofre de depressão e associou isso daí com o elemento metal, por causa você associou lá com o pulmão, né? Ok, mas é o seguinte, depressão, se for causada se tem uma queixa específica maior de tristeza, de fato eu posso associar com metal. Mas será que a depressão dessa pessoa tem relação com tristeza? Ou será que tem a ver com falta de alegria? Porque se tiver a ver com falta de alegria, não seria metal, seria fogo. Tá? E mais ainda, depressão. Será que a depressão tem a ver com esses estados emocionais, tristeza ou falta de alegria? Será que ela pode falar o seguinte, não, a minha depressão não fico triste. Se você perguntasse para ela como é que ela se sente quando ela está depressiva, ela pode falar de repente que minha depressão não é, eu não fico triste, eu sinto uma falta de vontade de viver. Então isso daí já seria um outro elemento. Eu tenho falta de fazer alguma coisa na minha vida, tá? De preencher um vazio que está na minha vida. Por isso que eu introduzi a depressão. Isso não me deixa triste. Eu sinto esse vazio na minha existência. Já seria um outro tipo de problema só que ela chama de depressão. Só que quando você vai investigar melhor, você descobre que essa depressão não tem a ver com tristeza. Então, de repente, pode ser outra coisa, eu teria que tentar entender melhor o que é essa depressão. Tá? Você também fala que ela sente muita vontade de comer doce na TPM, se associa com terra. Ok, eu posso associar isso com o elemento terra. Mas é o seguinte também que eu tenho que pensar nessas horas que, se o elemento terra está buscando energia de doce, pode ser para controlar a energia da TPM no período pré-menstrual. Lembra, terra controla a energia de água. O problema na menstruação, inclusive a TPM, pode estar associado então, com o elemento água. Então ela pode estar comendo doce para aumentar a energia de terra
para que Terra tenha mais condições de controlar o que está acontecendo de errado na energia do elemento água. Então, no caso, não tem nada de errado com Terra. Terra está tentando, na verdade, controlar o elemento água. Se eu controlar o elemento água, o pessoal pode diminuir, então, o consumo de doces. Então, o que eu estou vendo lá em Terra é mais consequência do que está acontecendo com o elemento água. Eu não preciso tratar a Terra por causa disso. Tá? Então, eu já estaria tirando até o elemento Terra dessa equação original que você fez aí. E você coloca também que se a pessoa é ansiosa, você colocou isso no coração. Se a pessoa responder o seguinte: quando eu fico muito ansioso, eu sinto taquicardia, eu posso associar com o elemento fogo, posso associar com o coração. Mas será que é esse o caso? Ou será que a ansiedade dela, se você perguntar como é que é a ansiedade, ela vai associar com essa vontade de comer doce? Tá? Quando eu fico muito ansiosa, eu vou lá, como um monte de doce. Tá? Ou seja, que é para ajudar, tá, mas eu só fico mais ansiosa e como muito doce no período pré-menstrual, tá? Para controlar a TPM. Mais uma vez, a ansiedade não tem a ver com fogo, tem a ver, na verdade, com terra, que está, na verdade, controlando a energia do elemento água. Então, é uma ansiedade por comer mais doce para que terra controle melhor a energia do elemento água. Aí, mais uma vez, eu não tenho elemento fogo envolvido e eu teria, na verdade, um problema na energia do elemento água. Então, percebe? Às vezes eu não tenho que tratar todos os elementos. Peraí, deixa eu colocar mais uma última queixa, né? Às vezes, como ela falou, às vezes sente dor na coluna, ou seja, não é o tempo todo. Sabe o que é outra coisa que também acontece às vezes e que eu posso associar com o elemento água? Menstruação. Tá? Então, provavelmente o que ela está sentindo dor na coluna também é um reflexo do que está acontecendo no elemento água. Tá? Então, você está vendo, às vezes se eu tenho uma queixa envolvendo todos os 5 elementos, na verdade eu vou ficar me perguntando o seguinte: será que os 5 elementos estão de fato afetados? Se os 5 elementos estiverem afetados, eu vou ver um paciente que está com um estado muito alterado. Um exemplo de pessoas que têm os 5 elementos afetados, isso pode acontecer num paciente que está com síndrome do pânico. Um paciente com síndrome do pânico tem queixas envolvendo os 5 elementos. Não é à toa que uma das principais queixas que o paciente que apresenta síndrome do pânico apresenta é aquilo que ele chama de sensação de morte iminente. Eles sentem que vão morrer. Tá? Por quê? Porque os 5 elementos estão envolvidos, ou seja, está havendo um curto-circuito energético em todos os elementos. Não está aparecendo que é isso que está acontecendo com essa paciente que você está analisando. É por isso que eu estou questionando. Será que depressão é depressão mesmo? Será que ansiedade é ansiedade? Então lembre-se, às vezes a gente tem uma definição clássica do que seria depressão. Depressão tem a ver com tristeza. Só que lembre-se que isso daí nem sempre bate. Tá? Quando a gente está analisando uma pessoa, quando a gente vai analisar uma pessoa, é mais importante, sempre falo para vocês, mais importante do que tratar a queixa, uma doença, é analisar o paciente. Tá? Como o paciente age quando ela está com depressão, como essa depressão se manifesta emocionalmente, fisicamente para o paciente. Tem pacientes que podem falar que não sabem definir como é que eles se sentem quando estão depressivos, mas toda vez que eles estão depressivos, eles sentem alguma queixa física, por exemplo. E aí eu posso associar isso daí direitinho com os 5 elementos. Tá? E também, Vanessa, você deu uma combinação de pontos, mas eu sempre acho importante que vocês pensem o seguinte: quando vocês dão uma combinação de pontos, pense também o seguinte, coloquem por que vocês estão escolhendo esses pontos. Então, escolhi o R3 porque o R3 vai fazer isso com o paciente. Escolhi o F3 por causa disso. C7 eu não estaria usando, se você pensou em coração, por exemplo. BP6, por que eu estaria usando BP6? Intang, para que eu vou usar o Intang? Então eu vou escolher uma combinação, mas expliquem por que vocês estão pensando em usar esses pontos de acordo com as queixas que vocês estão encontrando os 5 elementos. Que no caso, Physiolover não estão 5 elementos envolvidos não. Tá? Eu acredito que provavelmente tem 2 elementos importantes mais afetados e um terceiro, como eu sempre falo, sempre tem 2 elementos num ciclo de criação envolvido e a presença de um terceiro elemento também. Tá? Um deles, com certeza,
é o elemento água, outro com certeza pode ser o elemento madeira. Mas eu tenho poucas queixas ainda para poder ficar analisando. Então, estado emocional sempre é importante. Quiserem saber melhor como é que te faz análise, é isso que é importante. Fazer análise e saber como escolher os pontos para o paciente. Tá? Se quiser saber mais sobre depressão, ansiedade, tá? Tem um curso online de acupuntura onde eu falo sobre análise e tratamento de depressão, onde eu explico dentro dos 5 elementos, tá? O que está acontecendo nos casos de depressão, escolha de pontos em cada caso também. Tem o curso de acupuntura online também, onde eu falo sobre diversos problemas, alguns dos principais problemas psicológicos mais comuns, ansiedade, depressão, síndrome do pânico também. Tá? E lá eu explico também por que eu faço as combinações de pontos. Tem também escolha pontos de combinações de pontos também para tratamento de depressão, falta de energia, tá? Seja no curso online ou também lá no clube de estudo de acupuntura, tá? Onde eu estou sempre apresentando casos, ou seja, o mais importante é estudar casos clínicos. Se você souber analisar direitinho, escolha de pontos fica mais fácil ainda, mas mas para isso você tem que fazer uma boa análise, tá, de análise de cada caso, para então partir para a escolha de pontos. Tá? Quem quiser saber mais também, gente, assine, faça o meu curso online de acupuntura, que é bem focado justamente nisso, análise de casos, tá? E a partir daí, escolher de pontos para fazer um tratamento do paciente. Gente, então é isso, tá? Pense sempre em como interpretar, não uma queixa, não a doença do paciente. Como você fala, o mais importante é o indivíduo, tá? Então, não é que eu tenho que tratar a depressão de alguém, não é que eu tenho que tratar um problema de menstruação de alguém, não. Eu tenho que tratar o que está acontecendo energeticamente com cada pessoa para tratar, então, essas queixas específicas. Tá joia? Então é isso, vou ficando por aqui. Deixe seu like, assine o canal, compartilhe esse vídeo e nos encontramos em outros vídeos. Tchau, até a próxima.